Primeiramente, tipo, ir um pouquinho atrás, tá? Eu acho, e esse atraso até já tem quase um ano, né? O Everton ontem me cobrou essa conversa, esse talk aqui para falar sobre maturidade de design. Estava meio que programado para o ano passado e eu passei por um período de mudança aí e acabou não rolando. Inclusive, eu até tive que refazer a apresentação, então muita coisa do que eu queria apresentar eu já não encontrei novamente. Mas aí a ideia hoje é falar um pouco sobre maturidade de design, né, dentro das empresas e explicar um pouquinho sobre os diversos níveis, né, de maturidade que tem, as escalas de maturidade que a gente tem dentro das organizações. Então, eu sempre fico um pouco nervoso para apresentar em público, então vamos dividir um pouquinho esse nervosismo comigo, tá? E aí a ideia é que esse é um bate-papo mesmo, então quem quiser me interromper durante a conversa aí, fique à vontade. Tem alguém dizendo que Bom, não tá conseguindo ver, ó, Lucas. quem não está conseguindo? Ah, o Eric. Mas só ele? Mais alguém? Mais alguém tá com problema, pessoal? O Giovanni tá conseguindo. Cara, Eric, tenta dar uma iniciada no computador aqui, ou no próprio programa. Tenta primeiro no programa, né? Pra não perder Opa, tanta coisa. Aí, se não der, de novo, inicia o computador. Beleza? tranquilo. Vocês estão visualizando? Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Pronto. Vai lá. Eu tô. Tranquilo. Tá. Bom, aí só para me apresentar aqui, né? Eu sou Lucas Ribeiro, sou Product Designer e ilustrador. Hoje eu não atuo tanto como ilustração, mas a ilustração é uma coisa bem presente na minha vida, assim, desenho diariamente. Tenho 30 anos e a ilustração basicamente que me levou para o design, né? Então, é meio que uma paixão mesmo e o design é meu ofício, assim. Hoje eu vivo com o meu gato aqui, que é o Estopa, e tem um cachorro também aqui, o Antônio. Então, para quem é da área de design aí, você vê que tipo, já está até no nome do cachorro. Como formação, eu sou formado em design gráfico. Posteriormente, eu vi que eu necessitava um pouco de ter uma visão um pouco mais de negócio, então fui fazer um MBA em comunicação digital. E agora eu estou fazendo mestrado em design, né? Agora está pausado devido a esse momento da Covid, e meu projeto de pesquisa é basicamente relacionar esses dois universos, né? O universo de ilustração ali, voltado para produto. Então, pensar como as ilustrações são realizadas dentro dos produtos e como a gente escala isso dentro de um produto, né? É meio que pensar processos de design system voltados para a ilustração. Então, vamos falar um pouco das empresas que eu atuei e atuo, né, na verdade. Eu trabalhei quase 8 anos na BioRad Laboratórios, que é uma empresa de biotecnologia, que produz equipamentos, reagentes. Trabalhei na Dito, que é onde eu conheci o Neudson, que é um dos fundadores aí do X4. Trabalhei na Conta Azul e agora estou atuando na Localiza, né? Faz um mês aí agora que eu estou na Localiza, que é uma equipe bem legal, assim, é uma empresa bem grande, assim, então estou bem feliz nesse período, assim, de começar um novo emprego nesse momento de pandemia, né? Bom, e aí, começando a falar um pouco sobre maturidade, eu queria iniciar a conversa com o seguinte: o que não é maturidade, né? E o que não garante esse alto nível de maturidade dentro de uma organização? E aí, fugindo um pouco de todas aquelas imagens que a gente tem de Vale do Silício, de empresas de tecnologia, sempre com puff colorido, sabe? Aquele monte de produto que muitas vezes está cheio, rodeado de pessoas de tecnologia ali, mas que muitas vezes ninguém usa. Da visão também que às vezes a gente tem como designer de acreditar que tudo que a gente está colocando na rua está mudando a vida dos usuários, sabe? E muitas vezes isso não é verdade. Post-it na parede também, sabe? Foto de post-it na parede. Aquela imagem, né, que sempre tem fotografia, todo mundo colando, aplicando vários frameworks ali. Isso também não é garantia de maturidade. Aquela foto também, todo mundo, o iMac do ano, sabe? Você fez um lançamento, então, você acreditar que você é o melhor designer só porque você tem um equipamento de ponta, um medium repleto de conteúdo, muitas vezes a gente vê isso dentro das empresas.
todo time de design agora quer ter um medium onde compartilha essas informações, sabe? E muitas vezes as rotinas que são descritas ali dentro daquele medium é completamente diferente da realidade, sabe? Então, isso já é uma dissonância, assim, com o nível de maturidade. E acreditar também que um número elevado de pessoas dentro de uma empresa é sinal de maturidade no design. Isso muitas vezes também não é verdade, sabe? O fato de você ter um time muito grande de design não significa que esse time é maduro, né? E o fato de você trabalhar com poucas pessoas também não significa que esse time seja maduro. E aí, bom, pensando um pouco nessas empresas de pontas aqui, o que difere essas empresas, sabe? Por que elas são tão reconhecidas em termos de design e o que faz todo mundo olhar para os produtos que essas empresas desenvolvem, sabe? Qual que é o diferencial dessas empresas hoje? É claro que aqui a gente está falando de empresas de diversos segmentos, mas são empresas que... Será que elas sobreviveriam sem a presença do design lá dentro e sem o design tão presente no dia a dia delas, sabe? Então, acho que é meio que a gente ter essa reflexão em mente durante a apresentação, assim, e aí tentar pensar também a parte de pessoas, os processos, o que essas empresas fazem e o que difere elas no mercado mesmo. E aí, aqui, pensando um pouquinho nessas empresas, esse gráfico aqui é relacionado ao desempenho de grandes empresas, de grandes corporações no índice S&P. É um índice que mede empresas que estão dentro da Bolsa de Valores, e essas aqui são as empresas que têm o design como parte estratégica dentro da empresa. Então, você vê que essas empresas, em relação a outras, elas têm um crescimento de, em média, 228% a mais, né? Que é um número extremamente significativo aí, né? Então, quando você precisa negociar com o seu chefe ali, alguma questão relacionada a valor, se olhar para esses números aqui e apontar essas empresas como benchmark é extremamente interessante, né? Se mostrar o crescimento dessas empresas. É claro que às vezes fica um pouco distante da realidade, porque aqui a gente está falando de Apple, Coca, Ford, e às vezes o nosso cenário, até como terceiro mundo mesmo, América Latina aqui, é um pouco diferente, né? São empresas que têm um budget muito grande, assim. Mas vale analisar esses números, assim, sabe? E esse material aqui é do DMI, que é um instituto que faz algumas análises de matriz de maturidade e valor do design dentro das organizações. Então, eles têm um material muito rico e eles têm, inclusive, esse framework para poder mensurar a matriz de maturidade dentro das empresas, né? Então, qualquer pessoa pode pegar e tentar aplicar esse framework dentro da empresa que trabalha para tentar medir em que nível que o design dentro da sua empresa se encaixa, sabe? Bom, e agora, quais são os níveis de maturidade dentro da empresa, né? Como tudo na vida, depende. Depende da sua empresa, depende dos processos que você segue, e muito do que a gente vai dizer, que eu vou falar aqui, pode ser que sua empresa se encaixe em um determinado nível, em algum aspecto, um nível mais alto, mas em outro aspecto se encaixa no nível mais baixo, sabe? Então, essas características podem ser bastante diferentes e, às vezes, a ideia é olhar para essa matriz de maturidade e tentar identificar alguns indicadores-chave, sabe? Para gerar alguns insights de oportunidade. Identificar onde sua empresa está mesmo. Então, é meio que para começar a identificar esses gargalos, sabe? Alguns gaps ali dentro dos processos, do dia a dia, como está essa questão de pessoas também, né? Então, esses são os 3 pilares que mensuram a matriz de maturidade, que é basicamente pensar em pessoas, pensar em práticas e pensar em software. Então, as pessoas aqui o que é essa equipe, que práticas que essa equipe aplica no dia a dia, e quais são os softwares, sabe? O software aqui, basicamente, é só o ferramental mesmo, né? A ideia é que o software é só pensado para facilitar o dia a dia desse design, sabe? Na matriz de maturidade é muito mais sobre como facilitar o uso dos designers, como facilitar o dia a dia dos designers e o quão rápido esses softwares se aplicam, sabe? Nesse dia a dia, sabe? O software é só uma ferramenta mesmo. Então, bom, e aí a gente, no nível 1, a gente tem esse nível iniciante. O Jared Spool, ele até descreve esse nível como Idade das Trevas, que é basicamente o design pensado como... Ele nunca é muito mencionado dentro da empresa,
ou nem é mencionado muitas vezes, né? Aqui a gente está falando do nível 0 ao 1. Então, os usuários nesse processo, nessa etapa, desse nível de maturidade, eles nunca são consultados, assim, em nenhuma tomada de decisão. As atividades de design têm uma estrutura muito formal, muito pouco formal, na verdade, né? Não há design, as metas pré-estabelecidas para design, nada é mensurado dentro da empresa, não tem nenhum processo de teste também, e o gerenciamento de produtos dentro do time é mínimo, assim. Então, a visão de produto não é clara, sabe, dentro dos produtos. Geralmente é um processo muito em cascata, né? É meio que top-down, assim, o chefe fala e todo mundo meio que segue aquilo, sabe? Ou então é aquela visão também do design centrado em um design, que é, você pega, esse aqui é o designer que a gente tem, que é o mais sênior, e ele tem que dizer tudo que os outros designers devem fazer, sabe? E isso não é o processo ideal, sabe? A ideia é que o design seja discutido. Então, esse é o... Se a sua empresa está se encaixando nesse nível, é um nível bem preocupante, assim. Então, vale tentar pensar quais são os processos que você está levando para tentar melhorar esses processos, né? E aí, aqui, tentando olhar para esses indicadores, o gráfico, basicamente, ele seria descrito dessa forma, né? Então, aqui a gente tem essa questão de pessoas, práticas e plataformas. Esse aqui é o gráfico que foi gerado a partir da pesquisa do InVision. Então, eles têm todo esse reporte disponível para download, um material bem rico, assim, vale consultar. E o modelo que eles aplicaram de pesquisa é um modelo que foi do DMI. Então, é o mesmo metodologia de pesquisa que o DMI desenvolveu. Então, aqui a gente tem nessa parte de azulzinho de práticas aqui, toda a questão de mais visual, né? Que pega ali de UI, experimentações e pesquisas. E aqui a parte mais de pessoas, que é os indicadores-chave, os funcionários, as operações de design ali, e também a questão do design team ali, sabe? Então, você começa a ver que tudo está meio que limpo, assim, sabe? E isso aqui é meio que puxado um pouco para a parte visual. E aí, aqui, quando você começa a falar em design system, é uma coisa muito embrionária ainda. Então, não é um design system de fato. É, basicamente, alguns style guides ali, gerados muito mais para consulta, sabe? Consultar qual que é a cor, consultar questões muito específicas, qual que é a tipografia que é usada. É aquele modelo mais de brand book mesmo, né? Que a gente tem muito mais aplicado em marketing, mas ainda não é alguma coisa madura pensada para produto, sabe? Então, é algo que se necessita evoluir. E aí a gente vai para o nível 2, né? Dessa matriz de maturidade, que é o design ele já como um tópico mais quente, sabe? Os gerentes de produtos e as partes interessadas, os stakeholders ali, já começa a ter alguma tomada de decisão a partir pensando um pouco mais sobre design, já começa a ter algumas coletas de feedback ali do usuário, mas ainda as perguntas são muito limitadas ainda, sabe? Então, as metas de design também não são claras e o design ainda tem uma dificuldade muito grande, sabe? De tentar aplicar processos novos, de tentar pensar questões de ferramentas novas e aí tem essa questão, né? O profissional de design é sempre consultado muito tarde, sabe? Muitas vezes as decisões já foram tomadas sobre design, mas o design é meio que o último a saber, assim. Então, isso é preocupante também, porque o design deveria estar em todo esse processo e isso aqui demonstra um nível de maturidade mais baixo também, sabe? Então, não tem um design em todas as cadeiras ali para se discutir todos os assuntos, sabe? E aí, a gente pensando nesse gráfico aqui também, aí você começa a ver que subiu um pouquinho a escala aqui, mas ainda é um nível muito embrionário aqui nas discussões executivas, a parte de estratégia é mínima, a parte de design system ainda aqui também é bem embrionária, e aí a parte de pesquisa que você está começando a falar, né? Mas é aquela coisa meio que de uma entrevista muito pontual com o usuário ainda, e aí é sempre essa parte mais forte que é a parte do visual, sabe? O design é sempre visto como algo estético somente, sabe? E quando a gente está no dia a dia, a gente entende que o design não é só a questão de estética, sabe? Tem toda a parte projetual ali, de processos, e uma parte de pesquisa muito forte também. O design tem que ser embasado a partir dessas pesquisas, né? Então, isso ainda é preocupante, sabe? Quando sua empresa ainda está nesse nível de maturidade. E aí aqui a gente tem esse nível 3, que seria o nível relacionado à adoção,
de design dentro dessas empresas. E aí, as empresas nesse nível tendem a experimentar um pouco mais, tem uma crescente adoção de práticas de UX no dia a dia, mas ainda tem uma deficiência na ausência de uma liderança clara, sabe? Ainda não se tem uma liderança pensando em todas as cadeiras dentro de uma organização, assim, sabe? É aquela liderança que às vezes tem que tentar subir alguns degraus ainda, ou às vezes nem tem uma liderança de fato para o time de design, o time de design tem que ficar se resolvendo ali, e tem às vezes uma liderança que é muito mais voltada para uma diretoria de negócios, assim, e que às vezes é uma pessoa que não tem uma visão clara sobre o que é design, e às vezes tem que tomar essas decisões sobre design, como ainda não tem aquela parte de pesquisa muito bem embasada, não tem números, isso dificulta essas tomadas de decisão, sabe? E aquela decisão muito mais no emocional do que no racional. Aqui, os usuários começam a ser consultados, embora nem sempre da maneira certa ou no tempo certo. E ainda se tem aquela parte de pesquisa ainda também que precisa ser um pouco mais elaborada, sabe? Utilizar métodos de pesquisa mais elaborados, assim. É sempre aquela pesquisa muito básica, né? De uma entrevista mais direta com o usuário. E aí a visão dentro da empresa também não é muito clara, sabe? Sobre os valores dessas informações que são geradas, que são consumidas ali. Aqui a gente tem uma dificuldade, a ausência de um processo padrão. Isso é bem comum, assim, nesses 3 níveis iniciais, que às vezes cada design dentro da empresa trabalha de um modo, e aí quando entra um designer novo, é aquela confusão também, sabe? Porque ninguém sabe informar muito bem sobre aqueles processos ali, como seguir, o que fazer, onde consultar. Então, isso aqui é bem comum até. Em empresas, por exemplo, startup que tem um crescimento acelerado, isso aqui é muito comum. E isso, por exemplo, muitas vezes as startups tentam resolver só desenvolvendo um design system, sabe? É muito comum, às vezes, ver a empresa que tem um nível de maturidade 1 já discutindo o desenvolvimento de um design system, sabe? Só que não pensou nada em outros processos. Então, você vai tentar resolver uma questão relacionada à entropia de componente ali, entropia de uso de cor, tipografia, e já pensar em questões de tokens enquanto você não pensou em processos básicos, sabe? Você não consegue fazer um onboard muito bom para quem está entrando, ou se não oferece o ferramental básico assim, para esse cara trabalhar, sabe? E não tem discussões claras dentro do time de design, então isso também é preocupante. E aí, isso aqui também, nesse nível 3, às vezes você não tem uma visão clara, unificada sobre design, sabe? É aquela visão fragmentada ainda, sabe? Isso é produto, isso é marketing, então isso às vezes acontece bastante, e às vezes as pessoas ainda têm aquela ausência, por ter aquela ausência de liderança de design, muitas vezes essa visão fica muito fragmentada porque não tem ninguém para bater um martelo, assim, sabe? Tipo, não, cara, isso aqui é design, isso aqui tem que ser pensado como um todo. Então, esse nível aqui é aquele nível ainda, aquele período de adoção mesmo, assim, do design dentro da organização. Mas é um período que já dá para avançar, assim, sabe? Já dá para trabalhar um pouco mais tranquilo que um nível 1 e 2 ali, né? Porque pelo menos a empresa já está começando a aceitar o valor do design ali. E aí, aqui seria a visão do que seria esse nível 3. Então, aqui você já tem a visão de desenvolver um pouco mais o design team. A visão de interface é sempre maior mesmo ali. Você começa a pensar alguns processos de operações de design. Já está começando ali um processo de design system, se elaborar um processo de design system, mas ainda precisa também crescer ali a parte, né, executiva e de colaboradores, né? E aí você vê a parte de pesquisa também, bem embrionária, assim, ainda, está no nível 2 ainda, e a parte de visão estratégica mesmo ali, sempre falhando mesmo, né? Então, eu acho que essa parte tipo, de uma visão mais executiva, de um design mais estratégico, é o que consome mais a energia no crescimento dessas empresas, assim, sabe? Que leva essas empresas não evoluírem tanto. E aí a gente vem para esse nível 4, que é o nível de realização. As empresas que já têm um nível de maturidade, já estão focadas na melhoria da experiência do usuário,
E essa mentalidade já está incorporada dentro da organização, sabe? Aquele nível que você já não precisa vender mais tanto o valor do design dentro da empresa, sabe? As pessoas já têm a visão que o design consegue fazer algumas mudanças ali dentro da organização. Então, aqui você já tem alguns objetivos mensuráveis, esses objetivos já batem com os objetivos de negócio. Existe um forte conjunto de práticas, processos, diretrizes ali. Você já começa a ter uma visão clara sobre design de serviço e outros tipos de design dentro da organização. As pesquisas com os usuários finais realizadas de forma consistente, com as técnicas e tempo adequado. Então, os designers conseguem consumir essas informações sempre num tempo hábil ali e de forma adequada. E a ideia é que você chegue nesse nível de maturidade, que você consiga já fazer um consolidado, sabe? Que você tenha uma base de conhecimento já, que qualquer designer que entre dentro dessa equipe, ele consiga consultar um resultado de pesquisa que foi gerado, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Então, isso facilita muito, né, o crescimento da empresa e sempre entender também qual foi o racional daquela pesquisa, sabe? Por que a gente tomou determinada decisão de direcionar o produto para esse lado? E aí a gente entende o racional dessas pesquisas, porque tudo que foi gerado daquelas pesquisas, tipo, cara, a gente tomou esse determinado caminho porque pesquisa naquele momento, com aquele cenário, com o mercado naquele momento, com o investimento que a gente fez, direcionava que isso ia gerar um resultado legal, sabe? Talvez a gente tenha que traçar essa melhoria agora, não para corrigir tudo que foi feito de errado, sabe? Ou feito, sabe, de forma acelerada e sem pensar muito. Isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas, quando você fala de ágil e rápido, né? As pessoas confundem ágil e rápido, né? E às vezes todo mundo quer lançar tudo muito rápido, né? Então, velocidade não é qualidade, sabe? Então, o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. E às vezes embasar isso com pesquisa facilita muito. E aí, nesse nível 4, você já tem uma visão gerencial das áreas, um entendimento sobre o produto, né? Você já tem uma liderança clara ali, alguém que consegue brigar um pouco mais sobre design dentro do time. As organizações já param para ouvir tudo que o time de design tem gerado ali, e já esperam algum resultado também do time, né? Como esses objetivos já são mensuráveis, você já consegue ter alguns indicadores claros ali, sabe? O que você está afetando, e isso até lá na frente ajuda muito, né? Até para brigar por recursos para o time, sabe? Você entender, tipo assim, hoje os nossos gargalos, o nosso time não está crescendo devido a isso, isso e isso. Então, a gente precisa de recursos para isso, ou a gente precisa melhorar um processo aqui. Então, isso ajuda bastante. E aí, essa aqui seria a visão do que seria esse nível 4 de design, de maturidade de design dentro da organização. E aí você começa a ver que o que falha ainda é muita parte de design estratégico, né? Não tem um design estratégico pensado assim, sabe? Não tem uma visão estratégica de design ainda, sabe? E isso aqui, pessoal, é basicamente os dados resultantes da pesquisa que eles fizeram, tá? Então, isso aqui foi de acordo com o que as pessoas preencheram na pesquisa mesmo. E aí aqui seria o nível 5, né? Que aí aqui é o estado da arte mesmo. Aqui pouquíssimas empresas se encaixam nesse nível aqui de excepcional de implementação estratégica de design. Então, você já tem os princípios de design bem definidos, você já tem os processos bem definidos, as métricas de design estão vinculadas aos objetivos do negócio. Quando você vai projetar um produto, ele já considera todo o ecossistema ali, sabe? Então, é difícil você pensar também somente, como é que a gente vai fazer isso aqui, sabe? Tem que lidar com muito legado. Você já tem um design system robusto rodando dentro da organização. Você já tem lideranças de design atuando em todas as cadeiras, então o design já está presente, já é centrado a empresa já é centrada no design, né? Então, quando você olha aqueles benchmarks lá, que eu mostrei aquele gráfico inicial, de empresas que crescem 228%, sabe? Tipo, nos últimos anos, assim, basicamente empresas que têm esse perfil, sabe? Então, é muito bom, talvez, um material até de consulta, pegar o Tech Report anual do John Maeda, né? Ele relata bastante sobre isso. Então, como é que empresas que têm lideranças claras de design têm um valor de design muito maior e conseguem ter um crescimento maior, sabe? Então,
O design tem é uma variável ali que interfere no mundo dos negócios, sabe? E aquela variável que tem capacidade de colocar a visão do usuário dentro do processo, né? Então, quando você coloca essa visão do usuário, tudo muda, né? Porque você está colocando basicamente as necessidades do usuário. Então, você está resolvendo um problema, sabe? Não fica mais só no achismo, né? Não é como no nível 1 lá, que é basicamente a visão do diretor, sabe? Aquela visão apaixonada de alguém que fundou a empresa e acha que tudo que tem que sair dali é com aquela paixão dele de 10 anos atrás, que muitas vezes não representa mais o cenário atual, sabe? Ou às vezes aquele produto já não está evoluindo porque está nesse método de cascata mesmo, sabe? Tipo, eu quero isso, vocês têm que fazer isso. Então, aqui já é um nível de maturidade. Esse é o último nível, na verdade. E aí, isso aqui seria o cenário, né? Ideal, né? A caixinha cheia, e aí a gente vê que, tipo, o design estratégico já está preenchido, né? Então, a gente vê que é a etapa que falta muitas vezes para os designers, sabe? E às vezes isso é interessante até para a gente ter como material de estudo, né? Pô, se hoje falta muito mais de visão estratégica de design, o que a gente tem consumido de design estratégico no nosso dia a dia, sabe? O que a gente tem estudado, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito nessa questão de why, e às vezes a gente vê que a parte de why é sempre a que está sempre a barrinha mais cheia, né? Tá todo mundo olhando a parte estética, e a gente reclama no nosso dia a dia de um monte de coisa que não está dando certo. E essa parte mais estratégica, não tem ninguém olhando muito, sabe? A parte de pesquisa é sempre aquela deixada por último, sabe? Aí depois a gente faz. As operações de design também, sabe? Tipo, não vamos gastar energia com isso não, sabe? E essa parte de experimentação também, que é extremamente importante, né? Quanto você só está seguindo metodologias que já existem e o quanto você está consumindo de informações que o seu time tem ali, sabe? O quanto vocês estão experimentando de processos novos, o quanto vocês estão testando coisas novas, sabe? E aí essa barrinha cheia é muito legal de se ver também, entendeu? Então, essa visão unificada do todo aqui, acho que facilita muito, né? E aí, esse aqui é um material da Macademia, e aí eles têm esses 5 níveis aqui, eles descrevem basicamente esses níveis que eu citei, uma visão já de tabela aqui, né? Então, aqui a gente vê esse estágio 1, que não existe essa visão de design, aqui o nível 2 é muito mais visual, e aí quando a gente vem para essa parte 5, que seria esse excepcional, a gente tem muito mais a visão de negócio, a visão mais gerencial, a visão de visual e interação, uma visão mais executiva, sabe? Então, isso facilita muito, assim, para brigar por qualquer recurso dentro do seu time. Tá, e aí agora não precisa ninguém responder, tá, gente? Vamos só pensar. Hoje, considerando todos esses níveis que eu citei aqui, qual que seria o nível que sua empresa se encaixa, sabe? Você acha que está no 1 ainda, é aquela visão muito embrionária, que não se existe design, ou você se encontra no 5, sabe? Já tem gente discutindo design em todas as cadeiras, já tem processos muito bem estabelecidos, já tem um budget anual separado só para design, para investir somente em design, para investir em processos de experimentação em design. Então, é esse o cenário que a gente está hoje, né? Não sei. Então, vale só pensar aí, depois a gente pode até discutir, tá? Se alguém quiser descrever o cenário aí que está vivendo. E aí, aqui a gente falar um pouquinho sobre os dados daquela pesquisa, né? Então, de 2.229 respostas, somente 5% das companhias se sentem representadas no nível 5, então é um número muito pequeno, assim. E aí a gente tem aqui maiores benefícios para design e maior adoção de design. Então, é meio que essa vertical e essa horizontal aqui. E aí, no nível 1, cara, basicamente 41% das empresas se sentem representadas nesse nível 1. Então, a gente consegue ver que a gente tem muita oportunidade também, sabe? Porque se você pensar, 41% das empresas, quase metade das empresas se sentem no nível 1, sabe? Onde você está hoje, onde seu concorrente está hoje, sabe? Porque se os dois estiverem no nível 1, cara, e se você conseguir subir para o nível 2, você já consegue ver que você tem uma visão melhor do que do seu concorrente, sabe? Então, tipo, talvez o nível de retorno para o seu time, para os seus produtos, seja maior, sabe? Então, você consegue gerar um retorno maior para todo mundo e para o seu usuário final. Então,
tem aquela dor, né? Você fala, pô, tá todo mundo aqui, mas tem algumas oportunidades que a gente consegue refletir aqui também. E aí quando a gente traz isso para a América Latina, somente 1% das organizações se sentem representadas no nível 5, né? E aí 44% das empresas se sentem representadas no nível 1, sabe? Então, é mais preocupante até, né? Porque você pega aqui no norte da América, 6% das empresas se sentem representadas nesse nível 1, sabe? O que a gente está fazendo aqui na América Latina que não está fazendo as empresas se sentirem bem, confortáveis nesse nível 5, sabe? Aí aqui é meio que a gente pensar, ter essa reflexão, essa visão global mesmo, sabe? E aí aqui é relacionado ao tamanho das organizações. Então, isso aqui é muito sobre aquilo. O fato de você ter uma empresa muito grande, com muitos colaboradores, um time de design gigantesco, não significa que esse time é maduro, sabe? Então, aqui você pega as enterprises aqui, 2% só se sentem representados no nível 5, sabe? E 49% se sentem no nível 1. Enquanto aqui, quando você pega em pequenas empresas aqui, 8% se sentem representados, sabe? Nesse nível 5. Isso tem toda aquela questão também, né? É muito mais difícil você controlar a entropia de um produto ali, as dificuldades de consistência quando esse time está crescendo, sabe? As dores são muito maiores. Você pensa, por exemplo, uma Google da vida, que está em todos os países, conversando de diversos idiomas. Como é que deve ser difícil você manter a consistência de um produto dentro do Google, sabe? Uma empresa crescendo absurdamente. Então, deve ser muito difícil, de fato, você se manter nesse nível 5, sabe? E o fato de você estar no nível 5 não é uma garantia que você vai ficar ali para sempre, entendeu? Pode ser que seus processos hoje estão bem maduros, mas amanhã já não façam muito sentido, né? Então, você tem que sempre olhar, revisitar esses processos. E aí aqui é relacionado ao perfil das pessoas que trabalham nessas empresas e o tamanho dessas companhias, né? Aí aqui você vê o perfil das pessoas, dos profissionais. A média de profissionais tipo, de 3 a 5 anos aqui é bem alta, e de 10 anos é bem alta também, sabe? Então você vê que às vezes você tem pessoas sêniores ali trabalhando no dia a dia, mas ainda assim esse nível de maturidade não sobe muito, né? E aqui do outro lado você tem o tamanho das companhias. E aí aqui a gente pega a visão dos times de design, né? Então, você vê que a média de times de design mesmo ali está entre 2 e 10 pessoas ali, sabe? Tipo, então, o que se precisa no dia a dia? É ter um time maior? É ter um time mais enxuto? O que você tem feito nos seus processos ali? Que tem feito com que você levasse o nível de maturidade e fizesse que se entregasse mais, sabe? E aí aqui é só para a gente ter aquela visão também de softwares, de plataformas que são usadas, né? Então, a gente vê que hoje as pessoas continuam utilizando mais o Mac ainda, mas o número de Windows e outros sistemas operacionais tem subido, né? E talvez até suba nos próximos anos, né? Considerando esse cenário de pandemia, que as pessoas precisam trabalhar remoto, se utilizar de outros recursos, a adoção, você pegar essas pesquisas, o nível de adoção, por exemplo, de ferramentas como o Figma, o XD, que tem usado soluções na nuvem, tem subido muito se comparado a outras, né? E até então, quem dominava o mercado, domina, na verdade, ainda o mercado, por exemplo, a questão de interface é o Sketch, né? E isso tem mudado um pouco ao longo dos anos, sabe? Você vê que o Sketch já está começando até gente batendo na canela dele ali, chutando a canela dele, falando, cara, melhor vocês melhorarem, porque senão daqui a pouco vocês vão ficar para trás, sabe? Então, só para a gente ter essa visão. Essa aqui é a escada do DDC, que é o Centro de Design Dinamarquês. É um processo, uma matriz de maturidade muito parecido com aquela anterior, só que o nível dela vai de 1 a 4. E até de 1 a 4 até 2017, na verdade. E aí, recentemente, eles lançaram mais 2 níveis, que aí vai dessa visão de não sem design e do design mais estratégico. E aí, do 5 e 6, seria um design que tem um impacto nacional. Então, que impacto que sua empresa está tendo a nível nacional, sabe? Então, aí esses dados aqui são legais para a gente pegar um parâmetro que você vê que em 2003, 36% das empresas estavam nesse nível 1
e 15% se sentia representado no nível 4. E aí, em 2017, 15% das empresas se achavam que estavam no nível 1 e 21% acreditavam que estavam no nível 4. Então você fala, pô, as empresas amadureceram bastante, né? E aí a gente vem para cá, para esse gráfico. E aí muda consideravelmente a forma, a escada. Porque o número de empresas que relata que está no nível 1 é 40%, enquanto no nível 4 cai para 13%. Então, o que aconteceu de 2007 para 2017, sabe? São 10 anos de tempo. E aí, que mudança a gente teve nesse mercado, nesse momento, que faz que a empresa que estava tipo, no nível de maturidade muito alto passe a considerar que ela não tem maturidade mais de design, sabe? O que mudou nesse processo? E aí vale a gente pensar que, por exemplo, o iPhone tem um pouco mais de 10 anos, né? O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Então, muitas vezes essas empresas que não desenvolviam um app, teve que no dia seguinte ter que começar a repensar um app, sabe? A empresa que não tinha um site, que estava muito o visual pensado muito para aquela visão, né, dos anos 2000 ali, viu seus produtos não fazendo muito mais sentido, sabe? Ou seu concorrente impactando. Então aqui, galera, eu queria até mostrar esse vídeo aqui sobre como é o crescimento das empresas ao longo as top 15 ao longo de alguns anos, aí, de 2010 para cá, sabe? E galera, vou até pular aqui, que basicamente é essa visão, né, gente? Então, você vê empresas como Coca-Cola, exatamente, como Coca-Cola, todas essas empresas aparecendo num cenário em que elas estavam completamente confortáveis, né? Então, de um dia para o outro, aquela maturidade que você tinha de design precisa ser totalmente repensada, né? E aí, esse aqui é o framework que a DMI disponibiliza para você poder mensurar um pouquinho a maturidade de design. Então, você pode conduzir isso aqui como um formato de dinâmica mesmo, colocar todos os designers em uma sala para tentar discutir. Então, é que meio que você pegar essa aqui, nessa coluna, você tem a visão da maturidade, no nível de maturidade, e aí aqui você tem a visão dos processos, né? De entregável, dos sistemas de design e das posições mais estratégicas. E aí a ideia é que quanto mais isso seja preenchido aqui, desse nível inicial para cima aqui, quanto mais em cima você tiver, maior o nível de maturidade mesmo que sua empresa está. Então, a ideia é que você conduza esse framework aqui no seguinte formato, né? Você fazer algumas perguntas estratégicas relacionadas a cada etapa dessa aqui e deixar o time respondendo, sabe? E qual que é os processos de prototipagem que a gente segue hoje, sabe? A gente está num nível mais otimizado, um time nível mais inicial. Qual que é os processos de pesquisa que a gente faz hoje, sabe? É um nível mais inicial, ou a gente está num nível mais otimizado. Então, com isso, você vai conseguindo ter uma visão. Eu não sei se o Neudes entrou aí na reunião. Quando eu trabalhei com o Neudes, a gente conduziu uma pesquisa desse tipo aqui, e na época a gente conseguiu identificar alguns gargalos, assim, sabe? Muita coisa que apareceu, a gente já sabia que existia dentro do time, mas muita coisa surgiu de novo também. Então, foi bom para poder discutir alguns processos, sabe? E até para facilitar algumas brigas, assim, sabe? Tipo, vamos investir mais tempo aqui no desenvolvimento do design system, vamos investir mais tempo aqui capacitando os designers, vamos investir mais tempo buscando mais recursos, sabe, para o time.
Então, isso aqui facilita muito. E aí, quando a maturidade aumenta, o ROI e a facilidade para negociar recursos para a equipe facilita muito. A gente tem um aumento na satisfação dos clientes, o aumento de vendas é considerável, afinal, esse produto é mais fácil de usar, a gente está resolvendo as dores do cliente, a gente tem um aumento na taxa de conversão, um menor número de chamados, um menor custo na parte de desenvolvimento, né? Por exemplo, você passa para praticar metodologias mais ágeis, tem um design system sendo aplicado, tem processos de design rodando que evitam desperdício de tempo em demandas que não fariam o menor sentido. E aí você tem um turnover menor, né? Você não precisa mais ter aquela discussão como reter design, sabe? Porque o design a gente trabalha com propósito, sabe? Então, se você tem um propósito muito claro dentro da empresa, você vai continuar naquela empresa, sabe? Só que quando você não tem mais um propósito, ainda mais o mercado de design aquecendo da forma que está, você simplesmente pega a sua mochila e vai embora, cara. Porque muitas vezes você já está recebendo propostas de outras empresas, sabe? A todo momento ali. O que me faz ficar nessa empresa aqui hoje, entendeu? Você não tem que ficar mais nessa de como reter os designers, entendeu? É só você oferecer um propósito para ele, um ferramental, um nível de capacitação legal ali, e essas pessoas vão ficar no seu dia a dia ali. E aí, como aumentar a maturidade do design na minha empresa? Eu não sou guru, tá, gente? Então, aqui são algumas dicas, basicamente, apareceram durante todas essas leituras do material do DMI ali, Jared Spool e algumas outras referências do mercado. E como tudo na vida depende mesmo. Então, primeiro, a ideia é colocar a experiência do usuário em primeiro plano, sabe? Entenda as dores desses usuários e faça integrações, sabe? Em produtos físicos, serviços e interações digitais, sabe? E trate os times internos como aliados. Os frameworks, eles não funcionam sem as pessoas, sabe? Então, isso aqui é uma dica para a vida, assim mesmo, porque muitas vezes a gente quer aplicar todos os frameworks, viu num blog, viu aquela ferramenta ali, mas às vezes a gente ter essa visão de empatia e aquela questão da percepção do design mesmo, sabe, de identificar determinados problemas ali e identificar essas nuances ali, de olhar no olho da pessoa e entender o que a pessoa precisa, o que a pessoa gostou, isso faz total diferença, assim, sabe? Só o framework sozinho não funciona. Adote uma abordagem mais analítica, mensurar o desempenho da sua empresa é essencial, assim como a empresa dedica tempo para mensurar a receita e os custos, sabe? Então, isso aqui facilita muito até na hora de discutir com o seu chefe, sabe? Sobre mais recursos, ou então se você já está num papel de liderança, sabe? Para onde direcionar esses recursos aqui para o seu time, sabe? Isso aqui facilita bastante. A gente tem essa visão analítica mesmo. Ter educação como pilar também, então capacitar a equipe, incentivar o compartilhamento de conhecimento interno, entendendo as dores e as limitações individuais. A gente ter a visão que a gente não sabe tudo, sabe? Ninguém é o Leonardo da Vinci aqui, sabe? Tipo assim, que manja de todos os assuntos. Às vezes a gente saber dizer que não sabe facilita pra caramba. E como é que você tem estimulado que esse compartilhamento interno ali tem sido feito, sabe? As pessoas estão trocando informação dentro do seu time, sabe? Você está estimulando mais um ambiente de cooperação ou de competição. Então, isso aqui é essencial. E aí, essa última etapa aqui, que é a questão de preocupações éticas, sabe? Que preocupações éticas que você tem dentro do seu time hoje, sabe? Seu time tem pessoas negras? Quantas mulheres tem no seu time hoje, sabe? Como as empresas vão se comportar após esse momento de pandemia, entendeu? Será que o nível de maturidade da sua empresa vai se sustentar após esse momento, sabe? Por exemplo, como é que tem sido feito o trabalho remoto dentro da sua empresa, sabe? Como é que vocês têm organizado as operações de design nesse momento delicado? Como pensar em acessibilidade em um mundo que passa a ser totalmente digital, ou pelo menos deveria, né? Que a gente vê, por exemplo, vários produtos sendo pensados, muitas vezes se discutindo as questões de acessibilidade, que deveria ser uma questão muito básica ali, e que muitas vezes o design tem aquela visão que está mudando o mundo com aquela visão ali, sabe? E não é.
Um exemplo disso, por exemplo, é esse app da Caixa Econômica, né? Que mais gerou problema para as pessoas do que necessariamente resolver o problema de alguém, sabe? Você continua direcionando as pessoas para a fila de um banco no momento de pandemia. Então, será que você realmente está resolvendo o problema de alguém, sabe? Ou você só está fazendo um aplicativo pensado para o iPhone 10, enquanto as pessoas estão na fila de um banco tentando pegar R$ 600, sabe? Então, vale pensar um pouquinho sobre isso e pensar também quais são os novos hábitos de consumo das pessoas, sabe? Tentar, assim como eu disse, ter aquela visão analítica, tentar pensar o que essas pessoas estão consumindo, se de fato o que você está oferecendo para elas faz sentido para elas, sabe? Ou se você precisa pivotar seu negócio também, sabe? Essa visão muito mais estratégica de negócio mesmo, atrelada ao que você está oferecendo. Isso é essencial. Bom, se nenhuma dessas abordagens funcionou, cara, acho que vale tentar pensar em atualizar o seu LinkedIn, procurar outro emprego se o seu nível de maturidade da sua empresa está no nível 1 ali, sabe? E, às vezes, tentar pegar os níveis de maturidade, esse entendimento de nível de maturidade, e aplicar, por exemplo, na entrevista de emprego, sabe? Tentar entender com a pessoa que você está sendo entrevistado qual o nível de maturidade aquela empresa que quer te contratar tem hoje, sabe? Por que você deveria ir para aquela empresa, sabe? E tentar pensar qual é o seu nível de maturidade no design, sabe? Se é um design mais maduro ou não, sabe? Você tem muito a aprender ainda. Você tem alguns skills ali que podem oferecer para o crescimento daquela empresa ali. Isso é bem legal, assim, isso facilita muito nas conversas de dinâmica. Isso aqui faz eliminar também alguns processos da sua vida, né? Porque você fala, cara, o nível de maturidade aqui é muito baixo nessa empresa, não é o lugar que eu quero estar. Então, basicamente, você elimina ali, sabe? Tipo, não, cara, eu não quero estar aqui. Não quero só ter um emprego, né? Eu quero ter um propósito mesmo, sabe? Eu quero trabalhar com um tesão, né? Acordar de manhã e ir para esse lugar sabendo que eu estou fazendo a diferença. Então, ajuda pra caramba. Bom, galera, não sei quanto tempo que eu consumi de apresentação. Eu acho que basicamente é isso. Então, aqui Boa, fica alguns links aqui, algumas referências de leitura, e depois eu compartilho no grupo para todo mundo aí. perfeito. Posso só comentar um negócio? Sem dúvida, Nilson. Esse negócio aí, eu acho que o nome da palestra devia ser A Hora da Verdade, sabe? Colheita atrás de bicho. Porque, tipo assim, as últimas dicas que você deu aí, cara, foi muito do que a gente passou, né, na última empresa lá. E aí, só para complementar, e tem que deixar bem claro, tipo assim, quando for começar um processo desse, é que vocês vão mexer muito no calo de quem está acima de vocês. Porque muitas vezes o ambiente está assim pela galera não ter essa visão. E quando tipo assim, no nosso caso lá, era um rapaz que ele estava tomando de conta lá, né, o nosso, se diz head, ele não aceitava com bons olhos o que a gente estava trazendo com melhoria. É como se fosse uma crítica para o trabalho dele. E, na verdade, não. A gente estava querendo evoluir mesmo a empresa como um todo. Esses tópicos que você trouxe por último aí sobre colocar a experiência do usuário em primeiro plano, tipo, adotar uma abordagem analítica, né? A educação como um pilar, acho que, e preocupações éticas, né? Porque lá a gente não tinha, na real, era estampado que a gente não estava muito preocupado com isso, não. Então, a gente trouxe isso, foi até um dos quesitos da nossa conversa, antes de você ou eu sair de lá e tal. Mas, assim, tentem entender o ambiente de vocês, arrumem parceiros, tá? Então, acho que um dos nossos parceiros, sempre que foi lá na empresa, foi o CTO. Então, CTO, alguns tech leads lá que sempre nos ajudaram em relação ao design, que compraram nossa ideia. Isso ajudou pra caramba, cara. São as pessoas fora dos designs, claro, mas se você tem uma equipe enxuta, velho, busca aliados, velho. Busca aliados. Busca se juntar com quem tá querendo fazer a participação, tipo, olhando para frente e quer fazer o diferencial. Porque a galera que tá olhando para trás e resmungando, velho, deixa eles... Desculpa aí o palavrão, mas como não sou eu que tô
tô apresentando, então vou poder falar, porque eu sou plateia, mas mando tudo se fuder, velho. E na hora que tiver um sucesso lá, velho, tipo assim, vocês estão querendo ir correr atrás e tem uma galera morrendo zungando. Ah, é isso. Assim, comentário sobre essa apresentação. Parabéns, Lucas. Demorou, mas foi por um propósito, um bom propósito, né? As coisas realmente funcionam na hora que é para funcionar. Parabéns pelo conteúdo. Realmente, como tu tinha me mostrado uma vez, que eu estava com dúvidas em relação a lidar com decisões de design, né? E aí tu me mostrou sobre essa maturidade, né? Tu estava preparando ainda o material, me mostrou já uma visão. E realmente é um choque de realidade, né? Você vê, analisar e realmente confirmar qual nível que está a sua equipe, a empresa como um todo. E vale a pena o exercício de vocês fazerem na empresa, né? Pegar um material parecido, esse o Lucas disponibilizar, mostrar, né, os níveis e provavelmente vão achar que estão um nível mais acima, fazer pegar essa matriz, preencher para ter esse choque de realidade, que eu tenho certeza que o nível vai estar abaixo do que acham que estão. Até porque cada um tem sua opinião, mas um grupo como um todo chega a uma decisão. E há dados, né? Dados aí como as empresas que estão em níveis cada vez mais acima crescem melhor, né? São dados, são os estudos, estão aí. Então, usem, Cara, e né? esse é um momento bom, às vezes, Everton, até de colocar todo mundo na sala para discutir, sabe? Porque às vezes quando você tem um cara que está numa cadeira mais alta, ele tem a visão que isso está com um nível de maturidade alto, sabe? Porque ele está olhando de cima. Mas às vezes quem está ali na base, no dia a dia, está tendo uma série de dificuldades, sabe? E às vezes não consegue falar para esse cara, não se sente confortável de falar para esse cara. Então, às vezes, aplicar esse framework facilita muito de colocar todo mundo na mesma página, sabe? E mostrar para o cara, falar assim, cara, a gente não está maduro, sabe? A gente precisa evoluir muito nisso, nisso, nisso. Eu preciso de você como aliado mesmo, sabe? Preciso que você me ajude a conseguir os recursos necessários para que isso cresça, sabe? Então, isso muda um pouco o tom da conversa, assim, sabe? E é como eu imaginei mesmo, né? E dos dados está dizendo que muitas empresas são ali nível 1, nível 2, né? Na minha cabeça vem mais o nível 2, mas vai que também na realidade é o nível 1, né? Vamos pensar melhor, vamos botar isso para testar, né? É um desafio aí para vocês, desafio para os amiguinhos aí da comunidade tá utilizando esse material. Quando eu vi isso aí, eu pensei, cara, é interessante porque aí a gente vai ter com que trabalhar, né? Estamos aqui e vamos para onde? E aquela questão, cara. Interessante. Pode falar, pessoal. Fui eu. Eu acho até interessante quando falou sobre essa questão de onde estão as empresas, né, que mais se preocupam com o usuário, porque a gente vai vir aí depois da pandemia, né? Você inclusive botou isso na sua apresentação, como é que as empresas vão se comportar diante disso. E uns meses atrás a Google já anunciou, né, como vai ser agora o critério de pesquisa baseado na experiência do usuário, né? Como é que as empresas vão se comportar a partir de agora, né? Será que a gente vai mudar esse quadrinho aí de realidade dos níveis das empresas? É algo a se pensar, né? Eu não estou no mercado ainda de UX, mas enfim, como é que talvez eu, júnior, pleno, não sei, entrando ainda essa experiência, essa background em UX mesmo, lidar com alguma equipe, outro tipo de empresa que ainda não se adaptou à experiência do usuário de fato, né? Nessa interface. Total sentido. Essa variável do Google, agora que eles estão colocando, de começar a ranquear melhor os sites a partir da experiência, isso é uma parada que muda totalmente a regra, sabe? Porque aquela empresa que tinha negligenciado até ontem olhar para as pesquisas, olhar para o ponto de vista do usuário, agora vai ser meio que ser forçado, sabe? Porque se o concorrente dele
olhou um pouquinho mais, sabe? E aí, considerando esses números, que 41% está no nível 1 de maturidade ainda, que não está acessando pesquisa, então, como é que vai ser daqui para frente o desafio, sabe? Vai estar todo mundo tendo que subir a escadinha mesmo, sabe? Tipo, olhar para o usuário mesmo, conversar, pensar pesquisa, pensar estratégia, porque senão simplesmente não vai ser ranqueado, né? Não adianta mais só simplesmente pagar o Google Ads lá e achar que, tipo, você vai aparecer no topo da página, sabe? Não é só isso mais. Então, mais alguém aí, galera? Tem alguma consideração? Acredito que deve ter, viu? Ou Eu tô com uma dúvida. Olá, boa noite. Olha ela aí, Essa é minha dupla, gente, na Localiza. Aí sim. Esse garoto não conta, não, que vai trocar ideia sobre design. E eu acho esse tema especialmente muito interessante, assim. Eu tô recente ainda também no mercado, eu acho que compartilho um pouco o que a Iana falou, assim, essa ideia de estar entendendo, né, enquanto começando o processo, olhando para o lado e vendo, legal, eu estou no time de design agora e tem uma galerinha também, mas dentro desse framework e a experiência que você e o Neudson tiveram em aplicar ele como uma discussão, eu fiquei com algumas dúvidas, eu fiquei interessadíssima nisso. Como é que foi levantar essa conversa? Se vocês fizeram só com o time de design, ou se vocês conseguiram incluir o time a equipe de desenvolvimento também? E se teve alguma resposta, assim, se vocês conseguiram acompanhar algum tipo plano de ação, alguma coisa resultante dessa iniciativa, assim, que foi bem bacana. Eu vou contar um pouquinho, Bárbara, porque foi basicamente assim, a gente tinha rodado essa pesquisa lá, e a ideia é que a gente traçasse essa pesquisa em algumas etapas. Primeiro, para mensurar a visão do time de design, depois ter a visão dos devs sobre a percepção de design, e depois ter a visão dos CEOs. A visão dos devs e dos CEOs eu não consegui ter porque eu saí antes da empresa. E aí, muito motivado até também pela pesquisa, sabe? Por algumas coisas que apareceram na pesquisa e devido a algumas outras frustrações, né? Mas a gente ainda conseguiu algumas coisas, né? Na época, a gente conseguiu brigar para iniciar um design system, sabe? E aí a gente tem a visão também que, por exemplo, a gente se falava que a gente tinha uma estrutura de squad. Só que a gente, quando ia olhar o número de designers distribuído por squad, era um número muito pequeno, sabe? E aí a gente conseguiu colocar, olha, o benchmark de empresas que se estruturam como squad. Já que a gente está pensando no modelo Spotify, é um designer por squad. Então, a gente, de fato, tem esse modelo de squad aqui, bem desenhado, e aí esse nível de maturidade, aí você vê que caiu consideravelmente, sabe? Porque um designer que tinha que estar olhando para uma coisa, estava olhando para 10 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? E aí também, se o Neudson quiser compartilhar um pouquinho de como é que foi a experiência aí. Foi. Tipo assim, eu falo mais dos frutos, né? Que pelo resultado ali, no primeiro momento foi um choque, sério mesmo. Porque no primeiro momento a gente falou assim, não, vamos fazer a nossa pesquisa aqui e tudo mais, tal. Cara, do nível 3. Quando a gente começou a ver que o buraco era mais embaixo, a gente viu que a gente tinha que suar mais um pouco para poder chegar até ali pelo nível 2, alguma coisa assim do tipo, porque, de fato, existia um sentimento de design na empresa como um todo, então o design não era só mais uma entrega de uma tela, tá? A gente impactava diretamente suporte, CS, vendas, o Lucas ficava, tipo, tinha essa pegada de estar ali, né, junto com o pessoal, e eu ficava mais do outro lado, mexendo em alguns produtos, e essa visão holística, né, nossa, fez com que a gente, nesse momento eu vou falar sobre os frutos, né, que foi muito na questão de design system, que tinha uma hora que a frente de marketing de produto estava fazendo uma coisa, a gente de produto estava fazendo outra, e as pessoas que estavam fazendo P&D estavam fazendo outra, e você, velho, o que está acontecendo? A gente não está conversando. Então, vamos tentar se juntar mais, e aí a gente criou momentos, né, Weekly, tentou criar a Critique,
E aí a gente colocou em pauta também isso foi legal, porque na época a gente estava com o desejo de criar o design system, só que tudo é hora, né? E a galera fala assim, mas vai gastar hora e tudo mais e tal. A gente bateu lá no ouvido do CTO e falou assim, vamos comprar essa ideia aí e vamos, sei lá, vamos dedicar pelo menos 2 horas aqui na sexta-feira. Só que essas 2 horas a gente, tudo querendo fritar no design system, acabava tudo na quinta e ficava sexta-feira toda, né? Fritando no design system para entregar. Isso foi massa porque logo assim, o Lucas saiu, eu fiquei tocando, a gente entregou a primeira parte do design system para o MVP dele ali, né? Considerando ele como produto. Quando foi agora na pandemia, o pessoal, todo mundo ficou remoto, e aí a galera viu o valor de, cara, vou ter que mexer aqui no projeto, eu tô no meu computador pessoal. Isso vai de encontro também com os dados que ele também levantou, né? Sobre, todo mundo utilizava o Mac, mas e aí? Eu não tenho Mac em casa, o que é que eu vou fazer? O Mac, para tirar da empresa, assim, para a empresa ela vê risco, né? Tá arriscado e tudo mais, tá até no trânsito, para deixar na sua casa. Falei assim, vamos entender aqui. E nessa época a gente tinha mudado do Sketch para o Figma e criado todo o nosso design system no Figma. E aí, foi a explosão, né? Puta merda, galera, o eureka do design aqui, não vamos gastar mais dinheiro. E aí foi nesse momento aí que... Aí eu não consigo mais contar o resto da história, porque foi nesse momento do boom eu saí, tá? O pessoal foi saindo. Nossa, mas muito massa. Parabéns, assim, não só pela experiência de tocar essa iniciativa, né? Que eu acho que eu tive uma leve experiência, assim, tentando algumas iniciativas com uma equipe de 3 pessoas que eu tinha numa empresa anterior para sextas-feiras também, que acho que é um momento que você consegue tocar um trabalho mais leve, né? Mas é muito bom saber essa resposta que vocês tiveram de poder ter a sexta inteira para isso, né? Um tempo mais dedicado, ainda mais transitando de uma plataforma para outra, para montar o design system ainda. Caramba, que desafio. Muito massa. Foi massa, foi uma experiência muito boa, porque entre trancos e barrancos a gente estava lá até depois do horário e tal, a gente fazia momentos ali pra gente, fazer criticar mesmo. E assim, troca. A troca ali de ideias, sabe? Tinha que deixar o ego de lado, tinha uma galera que estava ilustrando o ego, vamos deixar de lado. O Lucas, ele mediava muita coisa, que ele tem o tom de professorzão, então ele conseguia. Eu queria logo para a parte final, marchar assim logo. Não pode discordar. Ele conseguiu mais lidar com a galera, sabe? Mais na parte técnica, mas foi experiência muito cabulosa. E isso é a vantagem, né? Também a gente viu que uma grande porcentagem de 44%, 48% dos perfis das equipes são de 1 a 3 pessoas, mais ou menos ali, né? De equipe reduzidas, a gente consegue ali gerar um pouco mais de valor mais rápido. Quando se tem, sei lá, 100 pessoas, é realmente muito mais difícil. Então, acho que é um dos cenários do Brasil, ele está dentro desse perfil, né, de, sei lá, de 1 a 4 pessoas, mais ou menos, por perfil e tal. Então, assim, a gente está... Eu olho, quando eu vejo uma pesquisa dessa, um material desse, e vou levar para dentro das empresas que eu for, se falar com o CTO, falar com essa partes interessadas mesmo, eu olho com aquela sensação, cara, o que eu posso te trazer aqui? Eu não vim achar problema, eu vim te trazer soluções que a gente consegue chegar até aqui, mas eu preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso de toda forma time, né? Que time is money, então eu preciso de dinheiro. Muitas vezes a gente vai mexer em algumas coisas que precisam ser mudadas. E aí é ter essa pegada até o design estratégico é isso, né? O designer estratégico, fazer estratégia. E aí, galera, mais alguém tem algum ponto? Crítica também, pode mandar aí, rapaziada. A ideia é essa, né? Um talk é apresentado um assunto, alguém interessado apresenta um assunto, serve muito bem para feedback também e para bater um papo, né? É um talk. Tomás, você quer falar algum? Você não quer trocar ideia, não, filho? Vamos escolher alguém da plateia aí. Tomás tá no mudo, tá com vergonha. Giovana também aí, ela colocou no chat. Giovana
Tava interagindo. Comenta aí com a gente. Pessoal, nem acompanhei nada no chat, então. Vê o último aí da Giovana. LGPD 2020 também, que está forçando as empresas de TI a adaptar o UX aos quesitos de segurança dos produtos para que elas tenham o mínimo de usabilidade. Em relação à qualidade, né? Sem dúvida, né? Por exemplo, no período que eu estava em Joinville, eu fui assistir uma palestra relacionada do pessoal do Serasa, né? E aí falando muito dessa questão de LGPD. Cara, se começar empresas, o volume de informações que as empresas trabalham com dados hoje, sabe? Tipo, um formulário básico, você vai ter que mudar toda a regra de desenvolver um formulário que seria básico, sabe? E dar todas as opções de edição para esse cara, sabe? Sua empresa está preparada para isso, sabe? Tipo assim, às vezes fazer mudanças muito básicas dentro de um produto sempre parece um problema, sabe? Às vezes você desenha a melhor solução e quando você faz a entrega, você faz um handoff ali, aí você fala, não, só vai parte disso aqui, sabe? Aquele projeto que melhoraria a experiência do usuário, baseado no que tudo que você fez no teste ali, já foi só um pedacinho, sabe? E isso, aí você pensar nessa questão de LGPD, sabe? Que agora é realizar uma multa em cima do que você não fizer. Então, e aí essa multa é a partir do seu faturamento anual, sabe? Então, sua empresa está preparada para isso, sabe? Porque dependendo do tipo de startup, cara, dependendo do tipo de multa, o volume de informação que você trabalha, o volume de dados que você trabalha, você toma uma multa dessa, é fechar a porta, sabe? Tipo, às vezes é o faturamento anual da empresa, entendeu? Às vezes a empresa nem tá preparada para isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que vai forçar muito, assim, adaptar até os designers ter que buscar mais informação sobre o assunto e a empresa também, sabe? Tipo, fornecer mais recursos para os designers, sabe? Tanto para poder fazer pesquisa, quanto para poder desenvolver. Eu posso comentar um pouco? É a Giovana aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Enfim, parabéns pela apresentação. Isso foi muito massa, muito massa. Atualmente eu trabalho no Instituto, né, aqui em Fortaleza, e eu senti muito na pele tudo que você falou na apresentação. E quando eu apresentei em especial o LGPD, é justamente pensando que um dos maiores desafios da gente como designer e também entender o valor de negócio, né, da empresa. E, tipo assim, a gente já lida com o desafio de, tipo assim, ter uma equipe de design dentro da empresa, né, que já é muito difícil, assim, pelo menos na realidade cearense, né. Avalie você também ter que expandir o seu conhecimento para outras áreas, para poder você provar minimamente que o que você faz tem um grande impacto. Então, tipo assim, quando eu falei da LGPD, eu pensei muito na empresa onde eu trabalho, porque a gente trabalha com tecnologia, inovação e etc, e blá, blá. E eles têm um setor de inovação que sempre busca trazer para o valor de negócio tecnologias tipo assim, inteligência artificial, enfim. E recentemente eu participei de um projeto interno que desenvolvia uma plataforma de venda de dados, né? E eles sempre muito entusiastas com a questão de tipo assim, vender essa ideia, assim, pensando muito no comercial, os dados são o novo petróleo e tal, e tudo, sendo que, em tal momento, eles se veem, entre grandes aspas, né, limitados pela LGPD, ou seja, eles vão, querendo ou não, ter que ser forçados a isso. E, então, de certa forma, as novas tecnologias, a nova forma de interagir na sociedade, esse lance da criptomoeda, isso já pensando, né, nessas outras perspectivas, né, já, assim, ainda bem, né, estão forçando as empresas para que elas entendam que a experiência do usuário, o design estratégico, a nível de negócio, é importante também. Então, é uma realidade que é muito difícil
Todos aqui estamos no mesmo barco, né? É muito difícil. Eu não trabalho em empresa. O meu projeto é de projeto, né? Não é necessariamente uma empresa de produto. Então, tem muito lance do ágil e tal. Uhum. Então, assim, é muito difícil ter que me inserir nessa parte do valor de negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, reforçando o quanto é isso importante, porque acho que, principalmente no ágil, o valor do negócio ele vai ser valorizado, entendeu? Você pode estar lá botando um framework muito legal, mas aí tal hora, não, o business agora ele quer outra coisa, desprioriza totalmente o seu framework, e aí tudo que você tinha feito, entendeu? Meio que vai pro brejo, sabe? Então, era só isso mesmo que eu queria falar. E eu achei massa o toque. Era só esse desabafo terapêutico mesmo. Que bom que vocês gostaram. Mas, Giovana, até queria recomendar. Desculpa, só rapidinho assim, o que a Giovana falou sobre inovação, tem muitas pessoas que estudam isso, né? Eu vejo, ela falou do Instituto, né? Para quem não conhece, o Instituto Atlântico, que em Fortaleza ele tem diversos projetos e, tipo assim, eu não sei, acho que não é squads, né? São projetos, cada projeto tem sua equipe lá e tal. E tem um nome bem forte aqui em relação a essas implementações, inovações tecnológicas, né? E um dos primeiros a ser citados quando falo de inteligência artificial, é que esses estudos dela são bem disseminados, né? Na área tecnológica é referência. E o que eu quero falar assim, em relação à inovação é que tem muita empresa que ela não investe tanto em inovação, até porque o foco dela não é, vamos dizer, investir em inovação, porque dizem, né? Já eu escutei galera que estuda que inovação custa caro, porque é uma coisa, estudo, pesquisa e tal, ninguém sabe ainda os resultados. Mas, assim, gera valor, gera conhecimento, pode gerar diversas coisas. Eu não sou especialista, só esse detalhe aí que ela falou, e existem diferenças entre empresas que investem em inovação e empresas grandes também que não investem tanto assim em inovação. Total. E eu acho que, só para completar o teu raciocínio e calar minha boca de vez, eu acho que inovação é muito relativo, né? Porque, na minha opinião, um processo de design pode ser muito mais inovador do que uma tecnologia de ponta, né? Como até o próprio Lucas mencionou durante a pesquisa. Então, às vezes, você... não que no Instituto seja assim, né? Mas, né? Você vender uma tecnologia de ponta e tal, mas você não tem um bom processo interno, sabe? Que faça o bom gerenciamento disso e que, no final, o usuário e o cliente estejam satisfeitos. Tipo, cadê a inovação aí, entendeu? É esse meu questionamento. Boa noite. Eu adoro esse questionamento. Eu posso dar um pitaco também? É que Giovana, eu gosto muito dessa sua reflexão, assim, que a inovação é relativa, porque a inovação no design ela é sociocultural, né? Ela envolve processos humanos e comportamentos, e a gente não consegue mudar o comportamento das pessoas só com a inovação tecnológica, por assim dizer. Né? E isso é um tema que, assim, a gente pode mergulhar e ficar mais 50 horas aqui. Não, tem menor. Mas como poder fazer essa gestão de conhecimento da inovação que você está querendo, né? E você comentou uma coisa sobre o projeto em cascata versus a oportunidade de trabalhar a agilidade, né? E é uma dificuldade, realmente, assim, a gente conseguir falar sobre troca de conhecimento no âmbito do design dentro de um organograma que está todo voltado para pesquisa tecnológica, fechada em materiais, e no seu caso, que você comentou que era inteligência artificial também, então eu fico pensando se dentro daquelas dicas que o Lucas deu, né,
de como movimentar essa entrada da maturidade, como desenvolver essa maturidade do design, eu fico pensando se aquele item de educação, né, ele também não pode ser, talvez, uma provocação que, de fato, a gente, como designer, tem que fazer, mas uma provocação para agora, a nossa geração, pensar em outras capacidades que o designer, como profissional, tem que desenvolver. E uma delas, na minha concepção, é a de facilitador. Você conseguir facilitar a troca de conhecimento entre as pessoas. E talvez é um desafio pensar em workshops de troca, dessas trocas, ou workshops para pensar novas soluções que juntem esses os projetos que você participa de inteligência artificial, com criptomoeda, com não sei o que, enfim. Imagina se você consegue começar a falar sobre design estratégico, mesmo que em pequenas reuniões, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu não consegui fazer numa empresa, e eu tentei, e eu gostaria de estimular as pessoas a fazer, porque facilitar workshops e pequenos movimentinhos, eu não sei se todo mundo compartilha, eu estou começando um papo aí, né? Mas eu acho que isso tem a questão também que muitas vezes a empresa não está disposta a mudar aquela cultura ali, sabe? E aí, quando a empresa não está disposta a mudar essa cultura, é aquele lance, é pegar sua mochila mesmo e ir embora, gente. Basicamente isso mesmo. É a assim, coisa. Você pode falar, você vai ser o carinha que falou, aquele carinha falou. Porque, cara, tipo, os caras não estão dispostos a mudar, sabe? Tipo, você já apresentou dados, você já fez todas as conversas que precisava realizar e, tipo assim, você já levantou tudo, sabe? Tipo, todas as informações, sabe? Ou você vai continuar sempre reclamando isso no horário do almoço, sabe? Tipo, com alguém ali desabafando. Ou então você vai fazer uma mudança significativa, sabe? Buscar uma empresa que tem um nível de maturidade melhor e tentar fazer alguma transformação lá, sabe? É isso que a gente tem de opção. Eu não gaste energia, né? Eu prefiro outra opção. Não assim, gaste energia. Porque nos encontros eu falo assim, gente, ela começa a falar coisa, reclamar, assim, gente, não vamos transformar esse muro de lamentação, não. O cenário de design já foi muito afetado por um muro de lamentação. Então, quando a gente encontra, a gente vai falar disso, né? A galera não gosta das palavras evangelizar e tal, não sei o quê. Vamos botar, vamos apresentar, né? Uhum. Assim, só para eu mentir, mas né, vou só finalizar agora, é real. Lá no Atlântico, a gente está, graças a Deus, na questão interna, a gente está tendo uma boa recepção e um bom desenvolvimento da cultura do UX, né? A gente, agora, graças a Deus, temos 5 UX designers, o que para a gente é incrível, dentro de 220 pessoas. E a gente está conseguindo tocar, a gente já tem até uma plataforma tecnológica de UX, isso equiparado a sistemas distribuídos, todas essas coisas, ciência de dados, essas coisas muito TI. Então, para a gente já é muito legal. A gente consegue ter encontros, a gente dá toques e tal. Ainda é o começo, mas a gente já acha que é uma grande evolução. O grande desafio agora é colocar, tipo assim, nos projetos com os nossos clientes, né? Porque, tipo, no Atlântico a gente tem uma parte de inovação e operação, né? A operação a gente trabalha com projetos para outros clientes. Então, por exemplo, a gente trabalha para pessoas da Dell, da HP e tal. E já é outro universo de gentes, né? E aí é muito complicado você lidar dentro de um ágil com uma mentalidade que ainda é muito conservadora do TI, né? Mas vai dar certo. O importante é persistir. Até o momento em que não afete sua inteligência emocional. É verdade. Lucas, quer fechar aí? Entendeu? Cara, por mim, tranquilo. Você sabe, velho, eu posso falar disso até amanhã, assim. Não, mas agradeço demais. Quem quiser mais alguma informação, galera, pode me procurar no LinkedIn, eu tô lá no grupo do Export também, à disposição. Os meninos já, acho que é a segunda vez que eu tô falando aqui, né? Um talk aqui, a primeira foi sobre biomimética e tal. Então, foi um dos primeiros, né? Hã? Foi o primeiro, né, na real.
É o primeiro do mundo que eu vejo falar de teste, Game né? Match. Foi o primeiro do mundo e o primeiro da UXFOR, eu acho. Acho que foi. Não sei, foi um dos primeiros aí que colaborou e vem colaborando sempre. Eu acho que foi o primeiro vídeo que foi o do Lucas mesmo. Isso, tipo assim, sempre reforçando o que a gente... o que é, né, o UXFOR. A gente é uma comunidade que vai trazer conteúdo de ótima qualidade, alto nível, para a gente poder discutir. Ter um momento de reflexão aqui, mesmo tendo lamúrio de lamentações, algumas coisas assim do tipo, mas, assim, verdades sejam ditas. Hoje falamos muitas verdades, e a maioria dos frameworks aí que vocês vão levar para dentro lá da sua empresa vão trazer verdades à tona e vão ter que saber lidar com essas informações. E se não der para fazer, cara, uma das coisas, eu acho que até um outro papo também que seria super interessante, até que a Giovana falou agora, sobre essa questão da inteligência emocional, sobre se afetar, né? Cara, começou a afetar sua vida pessoal, sai fora, velho. Porque da mesma forma que a empresa, quando você... não deixe sua vida pessoal impactar na sua vida profissional. É a ética da empresa. A maioria das empresas fala. Não deixe também a vida profissional, ou a vida pessoal ser impactada pelo profissional. Tem a balança, né? E aí você consegue entender seu meio, onde é que você está inserido, para poder ligar o foda-se e outro sair, tá ligado? Desculpe se eu falo muito palavrão, mas é porque... ultimamente o Nelson tá meio irritado. Isso aqui é uma mesa de bar virtual, gente. Sessão de terapia. Sessão de terapia. Eu vi até uma questão, eu acho que eu vi no LinkedIn esses dias, né, que a gente tem a questão, está no mercado aquecido, né, o UX, a gente vê aí alguns salários bem atrativos e tal, mas também tem a questão do salário emocional, né, o quanto isso, assim, nos preenche de alguma forma, né, enquanto profissionais, quando a gente fala em planos de carreira, em fazer a diferença aí no mercado, e trazer algumas questões para dentro de empresa, né? E aí eu linkei total aí com o que o Nedson falou. Isso aí. Isso aí. A Ana tá pertinho aí, eu troquei ideia com ela um tempinho aí. É isso, galera. Fica sugestões aí, tá? Como o Lucas falou, o Lucas é um dos cofundadores, então ele tá lá no LinkedIn para tirar dúvida. Tá junto com a gente desde o começo. Desde o começo, cara. Tá assim, não é do primeiro dia, mas é do segundo. E caso vocês precisem de alguma coisa, eu dê, tipo assim, vocês tiverem conteúdo, traga para a pauta que a gente coloca, a gente vê. Tem outros já marcados, mas é isso. Provavelmente eu vou trazer uma pessoa de CS, então não vai ser só mais designers, tá? Então vou trazer uma pessoa que está ligada mais a sucesso do usuário dentro da plataforma em questão de gamificação, entendendo esse pensamento e tudo mais e tal. E isso eu acho que é legal pra gente. Desculpa, Nerds. Gente, nós temos várias pessoas para conversar, principalmente o Nerds e o Lucas aí, que foram mais distantes aí, são mais distantes do mundo. Cada um da gente, nós três tentamos compartilhar conhecimentos entre uma pessoa fora da comunidade e uma pessoa dentro da comunidade. A gente está intercalando isso basicamente de mês em mês, às vezes 2 vezes no mês, depende. Ano passado a gente começou com esses vídeos, né? Esse ano já teve bastante, né? Então, assim, nós pensamos assim, né? Nós estamos compartilhando isso, nós estamos aprendendo, né? Como eu sempre falo, quando eu dava bastante aula, hoje eu não dou mais aula, eu aprendia muito quando eu repassava também, né? Aprendia para passar e aprendia passando. Então, imagine aí se a gente tiver aí cada mês, uma vez ou 2 vezes no mês, cada conteúdo desse eu acho muito importante, agrega muito, a gente discute, a gente preenche aquela dúvida que a gente tinha, a gente leva para a empresa, a gente, sei lá, eu acho isso muito importante, assim, nós que estamos aqui só temos a ganhar. Isso aí, vocês viram que pessoal. São 2 professores, né?
Everton e o Lucas. Pois é, eu não tenho um taco não pra isso não. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Passando aí. É nóis. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.